Bom dia, como fomos apresentadas, eu sou a Francisca e esta é a Vitória e hoje viemos falar sobre uma escultura peculiar que chegou ao laboratório do Instituto Politécnico de Tomar e decidimos trazer para este congresso a análise da policromia de uma escultura barroca e dos padrões que esta escolhia. Bem, para iniciar a nossa apresentação, acho que faz todo sentido explicarmos quais é que são os tópicos que vamos abordar, porque se fôssemos falar sobre tudo o que esta escultura tinha para dizer, íamos ficar aqui uma imensidão de tempo. Então os tópicos escolhidos foi o repinte, que foi assim que chegou a escultura ao nosso laboratório, e a policromia original, que foi aquela que descobrimos ser a técnica de estofado. O facto desta técnica ser típica de Portugal, Espanha e suas colónias, achámos que seria muito pertinente para trazer a este congresso. Falando um bocadinho da estrutura da nossa apresentação, iremos abordar a escultura, a história e o estudo tecnológico, o repinte, a nossa descoberta, ou seja, o estofado, e por fim a conclusão da nossa apresentação. Mas sobre a nossa escultura, o que sabemos é que ela é da época barroca e que de facto representa o santo. Contudo, qual santo é que esta representa é que é a questão para 1 milhão de euros. Porque apesar de ter chegado ao nosso laboratório como São José, essa não é a identificação correta e muito provavelmente foi dada com o santo com o repinte e não com a sua policromia original. Relativamente à sua proveniência também é desconhecida, porque duvidamos muito que a capela deles afirmam que vem seja a correta, porque não tem coerência com a capela é muito pequenina e a policromia original é dotada de uma qualidade muito superior. Sobre o estudo tecnológico, como podem ver à direita, no esquema, esta escultura é formada por 3 blocos. A mão direita, a cabeça e o bloco principal, ou seja, o corpo. Esta tinha também um buraco na base, que nós assumimos que poderia ser devido a 2 motivos. Ou devido ao entalhamento, já que é mais fácil entalhar uma escultura quando esta está presa, tanto pela base como até pela parte superior, ou então que esta escultura poderia ter eventualmente sido utilizada para uma procissão, e este buraco poderia ter sido utilizado para prender a escultura ao andor. Esta escultura chegou também ao laboratório com 2 acessórios, um bastão e um resplendor. Contudo, nenhum destes é contemporâneo à escultura. Desta forma, tanto os acessórios como a policromia não são originais à escultura, fazendo deles um repinte. Esta escultura chegou ao nosso laboratório com este aspecto, com uma policromia um bocadinho grosseira, mas apresentava na parte inferior da mesma algumas lacunas e foi possível observar a folha de ouro a espreitar por baixo de todas aquelas camadas, o que nos deixou logicamente intrigados. Foi então que decidimos realizar um estudo estratigráfico para conseguir perceber porque é que estava lá a folha de ouro, apesar de já termos algumas suposições do que é que se poderia tratar. Foi então que, quando chegaram os resultados, as nossas dúvidas foram respondidas e, de facto, a policromia original tratava-se de um estofado. Conseguimos também perceber que existiam 2 camadas de repinte, justificando a sua aparência grosseira. Para dar uma introdução sobre o que é um estofado. Um estofado é, basicamente, uma técnica de decoração, como a minha colega Vitória tinha dito, típica de Portugal, Espanha e das colónias, principalmente da época barroca, que tinha como objetivo imitar a renda e os tecidos daquela época. O estofado é, na sua essência, um douramento. Contudo, a posteriori é aplicada uma camada de policromia sobre a folha de ouro, o que não parece fazer muito sentido, porque é que haveríamos de estar a cobrir a beleza da folha de ouro. No entanto, esta técnica permite-nos uma infinidade de motivos decorativos. Como, por exemplo, utilizando a técnica dos grafitados, que, utilizando um objeto pontiagudo, raspamos essa policromia superior, de forma a deixar a folha de ouro à mostra, acabando por desenhar imensos motivos decorativos, como vegetalistas, geométricas, de forma a conseguir imitar, de facto, essa renda da época barroca. Inclusive, esta é a técnica utilizada na nossa escultura. Para além dos grafitados, existem outras técnicas. Nesta imagem é possível observar 2. Aqui, em vez de ser aplicada uma camada de policromia por toda a superfície, ela é aplicada pontualmente, neste caso em forma de uma flor. À volta desta flor é possível também ver algumas pequenas depressões arredondadas. Estas depressões foram feitas, neste caso, com a ajuda de um objeto arredondado e com alguma pressão sobre as camadas de douramento. Esta técnica chama-se poncionar. E então que chegamos à questão do repinte e da sua remoção. Antes de passar para esse tema, acho que é pertinente dizer que esta intervenção foi realizada em contexto académico, sendo que todas as nossas decisões foram aprovadas e consentidas pela nossa professora Ana Vidarra. Sendo então, decidimos de facto remover o repinte. Mas porquê?
Este repinte, em primeiro lugar, não apresentava qualquer qualidade técnica e o facto de ser uma camada muito grosseira impedia a visualização da ótima qualidade de detalhe que a gente tinha nesta escultura. Para além disso, nós sabíamos da existência desta técnica de estofado, como policromia original, que para além de se apresentar em bom estado, tinha claramente uma qualidade superior a estes repintes, sendo que não faria sentido manter os repintes. Para a remoção deste repinte, foi utilizado um gel solvente, neste caso composto por acetona, álcool benzílico, carbopolo 321, ethylene C25 e água. Mas por que a utilização do gel solvente? O gel solvente tem a capacidade de ter uma baixa volatilidade, ou seja, significa que podemos deixar o solvente a atuar durante mais tempo sobre o repinte. E tendo em conta que temos 2 camadas, é exatamente isso que queremos. No entanto, também tem baixa penetração, e tendo em conta que temos um estofado que é sensível à água, esta é a solução ideal para retirarmos as 2 camadas bastante espessas de repintes sem danificar o nosso estofado. Foi também utilizado um bisturi em zonas pontuais. Passando então para a nossa descoberta. Como podem ver, após a remoção do repinte, obtivemos um resultado fantástico, onde foi possível observar 4 padrões diferentes de uma técnica fantástica por todo o decorrer da veste da escultura. E exatamente neste esquema conseguimos entender qual é a localização de cada um destes padrões nesta escultura. Passo agora para a explicação individual de cada um deles. Em primeiro temos o padrão predominante nesta escultura, uma vez que cobre todo o exterior da sotaina. Este é feito com desenhos que resultam de misturas de volutas e trifólios, sendo que no interior destes trifólios estão preenchidos com a técnica de esgrafitado horizontal, de forma a conseguir mostrar essa ideia de rende da época barroca. Também conseguimos identificar algumas formas geométricas distribuídas aleatoriamente, também preenchidas com essa técnica do esgrafitado. Neste segundo padrão está localizado no colarinho e ao longo do debrum. O debrum é a borda da sotaina e aqui conseguimos identificar elementos geométricos repetitivos, onde temos ramagens com calços centrais que se dividem em folhas, que acabam por formar volutas, curvas e contracurvas, acabando por dar esta sensação de movimento natural. Relativamente ao terceiro padrão, este encontra-se na veste interior e são apenas linhas vermicirculares em sequência vertical, onde o seu lado côncavo é mais espesso. E, por último, o padrão que se apresenta em menor quantidade, uma vez que apenas se localiza no interior da sotaina, são apenas pequenos círculos dispostos aleatoriamente. Desta forma, devido a todos estes características que apontámos aqui, podemos concluir que, de facto, esta escultura é uma peça extraordinária. Em suma, tivemos muita sorte de poder trabalhar com uma peça deste calibre numa licenciatura e com esta técnica soberba, cheia de história. Fechamos a nossa apresentação na esperança que tenhamos passado a informação sobre esta técnica da melhor forma. Obrigada. Se tiverem perguntas, sejam à vontade.